Olá pessoal, meu nome é Raíssa, sou prof. de Química, Física e Matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equação de primeiro grau. Antes de falar da equação de primeiro grau, a gente vai falar exatamente de pares ordenados. Os pares ordenados, eles são locais, eles são pontos indicados no gráfico, onde a gente tem uma orientação no eixo x e uma orientação no eixo y. Lembrando que a gente sempre vai ter o x primeiro e depois o y, tudo bem? Toda vez é o x e depois o y. Tomem cuidado, se vocês inverterem aqui vai dar errado. Bom, então, se a gente pegar um gráfico, por exemplo, a gente vai ter os eixos. Os eixos, eles são horizontais, certo? O eixo horizontal aqui a gente vai chamar de x, então vamos colocar aqui do lado. X. E o eixo vertical a gente vai chamar de y. Para vocês guardarem, o eixo deitado é o x e o eixo em pé é o y, tudo bem? Mais fácil de entender. Bom, então, a gente vai conseguir fazer isso como? Primeiro, se a gente tiver um ponto já indicado no gráfico, por exemplo, este ponto, a gente tem como saber qual que é a orientação desse ponto, ou seja, onde é que ele está, tudo bem? Como assim? Eu vou perseguir esse ponto até alcançar os eixos, ó, primeiro o eixo x, onde ele alcança o 2, então a minha primeira orientação é 2, e depois eu vou tracejar até chegar ao eixo y, que vai ser a minha orientação aqui, ó, 3. Então, este é o ponto 2 e 3. Tudo bem? 2 no eixo x e 3 no eixo y. Se vocês seguirem o tracejado, vocês vão encontrar exatamente a intersecção que é o ponto. Bom, novamente, mesma coisa. Se ele der outro ponto para mim aqui do outro lado, vamos por este. Como que eu faço para encontrar esse ponto, professora? Primeiro, traceja até você chegar no eixo x. O eixo x aqui ele deu menos 5. Então, menos 5 é a primeira coordenada que a gente tem. E depois a gente traceja até chegar lá no eixo y, que vai dar 2. Então, aqui vai ser menos 5 e 2. É exatamente este ponto aqui em verde que a gente tem. Ou pode ser que o exercício dê para vocês qual é a orientação que ele quer, e aí você tem que encontrar qual que é o ponto. Então, por exemplo, menos 2 e menos 1. Vamos supor. Como que eu encontro esse ponto? Primeiro, menos 2 eu sei que é x. E menos 1 eu sei que é y. Então, eu vou encontrar menos 2, opa, em x, é este daqui. E eu vou encontrar menos 1 em y, que é este daqui. Vou seguir o tracejado dos dois até encontrar o ponto em comum, que vai ser este daqui. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer em laranja. Bom, ele me deu agora, então, o ponto 3 e menos 5. Vamos fazer. 3 é x e menos 5 é y. Então, ó, 3 a gente encontra aqui no eixo x e no eixo y a gente vai encontrar o menos 5. Vamos tracejar até encontrar o ponto de encontro deles, que é este daqui, ó. Que é qual ponto? Este daqui, tudo bem? E assim a gente pode fazer. Então, duas situações. Ou ele vai dar o ponto para você e você tem que encontrar o par ordenado, ou ele vai dar o par ordenado e você precisa encontrar o ponto no gráfico, tá? Nas duas situações é bem parecido. A gente só tem que seguir as coordenadas x e y. Tomem cuidado para não inverter as coordenadas. X primeiro, y depois. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho então da equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, ela tem essa carinha aqui, ó, y igual a x mais b, sendo que o a e o b, o a aqui, ó, e o b, eles são números, tá? Então, vai ser 1, 2, 3, 5, 10 e assim por diante. Bom, essa equação ou função do primeiro grau, a gente sempre vê, quando a gente plota dentro do gráfico, que ela dá uma reta, tudo bem? E isso é muito importante de vocês saberem. Essa reta pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. Isso a gente vai ver mais pra frente, ok? O que é importante agora? Que vocês saibam que se a gente tem uma função de primeiro grau, a gente vai ter um gráfico em formato de reta, tudo bem? Bom, aqui a gente vai ter um exercício
que envolve uma equação do primeiro grau, que é essa equação y igual a x mais 3, certo? E como vocês podem ver, o gráfico ele é uma reta, ó. É só a gente pegar uma régua aqui e colocar, a gente já sabe que é uma reta. Ele fala o seguinte: encontre quais os pontos estão na reta. Então, eles querem saber quais os pontos estão aqui em cima, ó. A gente vai ter que encontrar todos esses pontos aí. Vamos lá, primeiro ponto. 1 e 4. A gente procura 1 aqui no x, ó, tá aqui. E 4 aqui no y, tá aqui. Se a gente seguir os dois, vai dar este ponto. Ele tá em cima da reta? Sim, então é verdadeiro. Próximo ponto. A gente tem menos 2 e 0. O menos 2 a gente encontra no eixo x e o 0 a gente encontra aqui no eixo y. A gente vem menos 2 e 0, a intersecção é bem aqui, ó. Opa, lá. A gente vai ter o próximo ponto como menos 2 e 0. A gente encontra o menos 2 aqui no eixo y, que é este daqui, ó. E aí, a gente encontra o 0 no eixo y, certo? Que vai ser exatamente em cima da reta do x. Então, o ponto vai ser este daqui, pessoal. Tá em cima da reta? Não, não tá em cima da reta, então é falso. Próximo ponto. A gente vai ter 0 e 3. No eixo x, a gente tem o 0 aqui, ó, bem aqui no meio. E no eixo y, a gente vai ter o 3 aqui em cima. A gente vai perseguir o eixo aqui do 0 até chegar no 3. Vai dar esse ponto aqui. Tá na reta? Tá na reta, verdadeiro. Próximo ponto. A gente vai ter menos 5 e menos 2. Menos 5 no x vai estar aqui. E menos 2 no y vai estar aqui. A gente persegue os dois, ó. Vamos fazer o tracejado dessa vez. Faz o tracejado aqui. Claro, bem mais reto do que o meu, né? E a gente vai ter este ponto. Tá em cima da reta? Sim, então é verdadeiro. Próximo ponto, a gente vai fazer aqui em azul. É 3 e 2. Vamos achar o 3 aqui no x e o 2 aqui no y. Vamos tracejar. Ó, vou tracejar o 2 aqui e vou tracejar o 3 aqui. E a gente vai ter um encontro deles aqui. Tá em cima da reta? Não, então é falso. Ok, pessoal? Bem tranquilo, né, de encontrar os pontos. Bom, depois de encontrar os pontos, a gente pode perceber que dá também para a gente plotar o gráfico, para saber o que é uma reta e o que não é. Para plotar um gráfico, a gente vai precisar das seguintes tabelinhas. Aqui a gente tem duas equações, uma é de primeiro grau e a outra não é de primeiro grau. Alguém já deve saber aí qual que é de primeiro grau e qual que não é, mas vamos fazer as duas. Beleza. Nessa tabela, a gente vai preencher da seguinte maneira. Aqui em cima vai ser o x, aqui a gente vai pôr a equação y igual a 2x mais 3. E aqui, por último, vai ser o par ordenado, que é o x e y. Por que eu preciso do par ordenado, professora? Porque para plotar um gráfico, eu preciso saber os pontos. Eu coloco os pontos no gráfico e aí eu risco para saber o que ele é, tudo bem? Bom, vamos continuar. Quais os valores que eu vou adotar? Menos 1, 0 e 1. Professora, por que você escolheu esses valores? Vocês vão entender daqui a pouco. Bom, o que isso quer dizer? Mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Só que o que vai mudar? A minha equação é diferente dessa vez. Então, vou fazer e já volto. Bom, pessoal, deu exatamente a mesma coisa, ó. Só que o que eu fiz? A diferença? A equação que está aqui dentro. Nessa aqui a equação é 2x mais 3 e na outra a equação é x². O que vai alterar? O resultado, tudo bem? Porque o valor de x que eu adotei é o mesmo, para vocês perceberem a diferença. Bom, vamos fazer então. Primeiro, a gente pega o valor de x e substitui aqui na nossa equação. Então, fica y igual a 2 vezes menos 1, porque é o valor que eu quero para x, mais 3. Vou resolver aqui embaixo. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, y igual a menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 vai dar 1. Tudo bem? Então, qual que vai ser meu par ordenado? O valor que eu tinha adotado para x não era menos 1? Então, a minha primeira coordenada é menos 1.
E o valor que deu para y, ou seja, qual é o valor que eu obtive? Não foi 1? Então, 1. Menos 1 e 1. É o primeiro par do ordenado que a gente tem aqui. Vamos lá, próximo. Mesma coisa, y igual. Agora, ao invés de colocar menos 1, eu vou pôr 0. Então, 2 vezes 0 mais 3. Observando que eu só estou trocando o valor de x, eu não estou fazendo mais nada, ok? Vamos fazer aqui embaixo. Y igual. 2 vezes 0, tudo que é vezes 0 vai dar 0. Mais 3. 0 mais 3, 3. Qual que é o valor que eu tinha adotado para x? Não é 0? Então, a primeira coordenada é 0. E qual é o valor que eu consegui obter em y? Não é 3? Então, a coordenada y é 3. Continuando, próximo. Y, opa. Y igual. 2 vezes, agora o valor é 1, mais 3. Quanto que vai dar essa conta aqui? Vamos fazer aqui embaixo. Y igual. 2 vezes 1, 2, mais 3. 2 mais 3, 5, né? Então, aqui o meu x, ele era 1, porque ele tá aqui, ó, né, no nosso começo. E o valor que eu obtive para y foi 5. Vou fazer a mesma coisa com a outra equação. Bom, pessoal, agora que a gente achou os valores de todos os pares ordenados, eu copiei eles aqui para o lado do gráfico, que a gente vai fazer um de cada vez, ok? Bom, esses daqui são os valores de pares ordenados, a gente vai fazer eles primeiro. Bem, o primeiro par ordenado que a gente tem ali é menos 1 e 1. Então, a gente vai encontrar primeiro menos 1 aqui no eixo x e o 1 aqui no eixo y. Vamos juntar eles dois e ele vai dar um ponto exatamente aqui, ó, ok? Próximo ponto, a gente vai ter ali o ponto verde, né? O ponto verde, ele é 0 e 3, então, eu vou achar o 0 no eixo x e vou subir até o 3 aqui no eixo y. Então, a gente vai ter este ponto aqui. O próximo ponto vai ser o ponto roxo, que é o ponto 1 e 5. A gente vai ter 1 aqui no eixo x e 5 no eixo y. Então, a gente vai subir do 1 até chegar aqui no 5 e vamos marcar um ponto, ó. Ok? E aqui agora a gente já tem os 3 pontos que nos interessam nessa aqui. Se a gente ligar esses pontos, a gente pode pegar uma régua e ele vai dar certinho, vai dar uma reta, tá, pessoal? É bem tranquilo de fazer. Alinhe a régua de vocês aí, que vocês vão conseguir ligar os pontos, ó. Então, a gente vai ter este gráfico, ok? Essa aqui é a curva da minha função 2x mais 3. Então, como vocês podem perceber, ela é uma reta, ok? Se ela é uma reta, quer dizer uma função de primeiro grau. Agora, a gente vai fazer esses outros pontos, esses outros pares ordenados, certo? Primeiro, a gente vai fazer o laranja aqui, ó, que é o ponto menos 1 e 1. Então, a gente vai encontrar menos 1 aqui e 1 no outro eixo y. A gente vai encontrar um ponto exatamente aqui, ó, certo? Que é a intersecção dos dois pontos. Depois, em rosa, a gente vai ter 0 e 0. O ponto 0 e 0 é a origem, tá, pessoal? Porque tá no 0 tanto no eixo x quanto no eixo y. Então, é bem esse pontinho aqui da origem. E depois a gente vai ter o outro ponto ali, que é o ponto 1 e 1. Que a gente vai encontrar um no eixo x e um no eixo y. E esse ponto ele vai dar bem aqui também, ó. Ok? Se a gente ligar esses pontos, ó, vamos ligar aqui para cá e aqui para cá. A gente percebe que ele não deu uma reta, né? Ele deu uma parábola. Um pouco torta, mas é uma parábola. Essa aqui é uma chamada função de segundo grau, que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente. Tudo bem, pessoal? Bom, o que nos interessou, então, nesse exercício? A gente encontrou os pares ordenados substituindo valores de x, e depois que a gente encontrou esses pares ordenados, a gente conseguiu fazer os gráficos, certo? Porque os pares ordenados, eles dão orientações de pontos. A gente vai fazer isso bastante vezes, tá, pessoal? Bom, é isso na aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato, curtam o vídeo e se inscrevam no canal.